A partir de agora, de segunda à quinta-feira, um combate de blogs especial com a análise do dia de campanha, não é assim, Filipe Caetano? Boa noite. É assim mesmo, Lara. Boa noite. Abrimos então espaço para um combate de blogs especial, eleições, onde vamos colocar frente a frente um blogger de direita e um blogger de esquerda. Uma análise diferente ao dia da campanha eleitoral, com esta noite em estúdio o Rodrigo Moita de Deus, que escreve no blog 31 da Armada, e o Tomás Vasques, que escreve no blog Hoje há Conquilhas. Para quem conhece o combate de blogs, são duas figuras muito conhecidas desde o início do programa. Se não conhece, fique por aí, prometo um debate aceso. Rodrigo, começo por ti. Hoje foi dia de uma entrevista do Presidente da República, recandidato à presidência Cavaco Silva. Mais uma vez, a questão da SLN, do BPN, voltou a ser falada com Cavaco Silva a ter de te explicar outra vez o que é que esteve em causa. Como é que viste esta entrevista e quais são os pontos que retiras mais importantes? Aliás, Cavaco Silva tinha hoje duas importantes ações de campanha. A primeira era, de facto, a entrevista na concorrência. A segunda corria no Parlamento com a audição do Presidente do BPN, que podia ou não dar credibilidade às muitas afirmações que fez sobre a gestão do banco. Curioso, voltando um bocadinho atrás, a frase do dia talvez seja do Defensor Moura, talvez o Tomás Vasques tenha outra visão, quando diz que Cavaco Silva era o ex-imaculado. Isto explica muita coisa, porque no dia 23, muito mais do que eleger o Presidente da República, votamos a força e a credibilidade que o Presidente da República terá depois das eleições presidenciais. Bom, e o PS nisso tem feito um trabalho absolutamente notável de minar o candidato ex-presidente ou presidente candidato a futuro presidente, de minar essa credibilidade e reputação e de maneira a enfraquecê-lo logo a seguir à sua tomada de posse. Hoje a audição do Presidente do BPN no Parlamento correu muitíssimo bem a Cavaco Silva. De facto, aquilo é uma confusão, é uma balbúrdia no Oeste, uma coisa absolutamente impensável. O banco valia 120 milhões, vale 180, 300 milhões, é só preciso enfiarem aqui mais 500 milhões e o banco volta a passar a estar positivo, tiram os ativos tóxicos e o banco continua a valer 280 milhões de euros ou 200 milhões de euros negativos, ninguém percebe rigorosamente nada. E tudo isto se faz praticamente impunemente. Outra coisa extraordinária é que o senhor que trabalha na Caixa Geral de Depósitos, acumula os dois ordenados, que é sempre uma coisa simpática, acumula os dois ordenados, trabalha na Caixa Geral de Depósitos e o trabalho que ele faz de saneamento financeiro ao BPN é tão bem feito que a própria Caixa Geral de Depósitos recusa a ficar com o banco. É uma coisa notável. Eu vou abrir o debate para o outro lado da bancada, o Tomás Vasques. Boa noite, Tomás. Boa noite. A tua perspectiva sobre... O Rodrigo acabou por fazer aqui uma análise global à questão do BPN, mas em relação a Cavaco Silva, o Rodrigo dizia que o Partido Socialista tem feito um trabalho exemplar na degradação até da imagem do recandidato. Na tua perspectiva, esse argumento lançado primeiro por Defensor Moura e depois acabou o próprio Manuel Alegre por aproveitar, esse argumento ainda é válido? Ficaste esclarecido até agora? O argumento não é lançado pelo Defensor de Moura ou por Manuel Alegre. As dúvidas sobre a aquisição e a venda das ações da LSN já vem há 2 ou 3 anos e o Expresso publicou em 2009 um conjunto de interrogações. É evidente que em campanha eleitoral vieram ao de cima. Aliás, como o caso Freeport apareceu também em períodos de campanha eleitoral. Parece que se tornou tradição nas campanhas eleitorais em Portugal se desenterrarem alguns destes casos. Portanto, o que o Defensor de Moura ou Manuel Alegre levantaram foi questões antigas que já estavam... Eu penso, e as eleições irão demonstrar, aliás, já houve uma sondagem em que Cavaco Silva decresceu cerca de 6%, que o vendaval do BPN caiu mesmo em cima de Cavaco Silva. E independentemente da seriedade do candidato, aliás, eu acho que todos os candidatos à presidência da República são homens sérios, os que estão em presença, todos os protagonistas são homens sérios. Inclusive o José Manuel Coelho. E não está em causa, mas que em termos de opinião que o vendaval do BPN caiu em cima do candidato presidente, isso não tenho a menor dúvida, independentemente da forma
bastante efusiva com que o Rodrigo fala sobre as trapalhadas da nova administração do BPN, mais a entrevista, mas a entrevista hoje no canal da concorrência, mas não me parece que, digamos que a passadeira vermelha que Cavaco Silva tinha para esta eleição, que poderia se aproximar muito dos 70%, e houve sondagens que já davam valores muito próximos disso, não se virá verificar no dia das eleições. E o motivo principal é mesmo a questão do BPN. Cavaco Silva falava e frisou muito de que não estamos em tempo de experiências, e falou até nos radicais que vão aparecendo à esquerda. Hoje Francisco Louçã disse que os radicais estão mais ligados ao lado de Cavaco Silva do que mais à esquerda, ou seja, dizendo que muitos dos problemas já vêm do passado e atribuindo muitas dessas culpas a Cavaco Silva. Como é que tens visto... Hoje foi um dia em que Francisco Louçã apareceu ao lado de Manuel Alegre. Depois de algumas queixas por parte de Manuel Alegre, alguns notáveis apareceram, Francisco Assis, Santos Silva também. E pegando no argumento do Tomás, a degradação da imagem, potencial degradação da imagem de Cavaco Silva poderá fazer com que Manuel Alegre ganhe os tais votos necessários para uma segunda volta? Eu julgo que não. Eu estou profundamente convencido que ninguém está com esperança, ou o PS não tem esperanças numa segunda volta. Nem tinha esperanças em vencer Cavaco Silva nestas presidenciais, vamos ser claros, porque senão não teriam escolhido Manuel Alegre. Manuel Alegre é aquela solução simpática. É aquela solução simpática que o senhor é um chato, portanto vamos tratar de resolver o seu problema, mais ou menos como a candidatura de Manuel Maria Carrilho à Câmara Municipal de Lisboa. Eu enquadrei-a mais ou menos assim. Se o PS tivesse esperanças em ter um candidato, em ganhar as eleições a Cavaco Silva, teria escolhido outro candidato. Agora, Manuel Alegre, evidentemente, parte para isto um bocadinho entalado entre a agenda do Bloco e a agenda do PS. Portanto, se diz mal do Governo, fica mal com o PS. Se diz mal do Bloco, fica de mal com o Bloco. Portanto, aquilo é uma coisa que não se entende muito bem. Ele próprio não tem conteúdo. Até que descobriram esta coisa extraordinária, este filão, que o nosso trabalho é desgastar a imagem de Cavaco Silva, não por causa do dia 23, mas depois de dia 23. Ou seja, se o próximo Presidente da República, aquilo que se discute nestas eleições presidenciais, é só saber se o próximo Presidente da República tem ou não legitimidade para demitir o Governo. Legitimidade terá sempre. Legitimidade democrática. Não é para demitir o Governo, é para dissolver a Assembleia da República. Sim, dissolver a Assembleia da República. Em determinadas circunstâncias. Ou admitir o Governo, atenção. Ou admitir o Governo. As duas hipóteses são válidas, constitucionalmente falando. E, portanto, é isso que estamos a discutir. E esse trabalho está a ser muito bem feito, muito bem feito. É óbvio. Eu, se fosse Manuel Alegre, eu pediria, aliás, que os membros do Governo não aparecessem. Isso seria contraproducente. Aliás, nós temos visto que quem fala sobre o caso BPN, depois na Assembleia o PS tem feito o seu trabalho, mas os próprios dirigentes do PS, José Sócrates, parece que sai impoluto desta história. Se não fosse a crise financeira e o país estar à beira da falência, ele nem apareceria nos jornais. Pegas na crise financeira e a questão da dívida pública portuguesa voltou também a ser falada. Hoje mesmo, Manuel Alegre colocou até a hipótese de apoiar Cavaco Silva, suspender a campanha e colocar-se ao lado de Cavaco Silva para o Presidente poder contactar os outros países, ajudando o Primeiro-Ministro. Eu parece-me que Manuel Alegre tem lido muitos livros sobre comunicação política. Deve ter visto este exemplo nas últimas eleições americanas, quando o McCain resolveu suspender a campanha, com efeitos contraproducentes para ele, para ir assistir à falência do Lehman Brothers. Nunca perceberemos porque é que ele foi lá assistir à falência do Lehman Brothers, mas a verdade é que suspendeu a campanha e convidou o Obama a fazer a mesma coisa. No caso de Cavaco Silva, tivesse decidido uma coisa semelhante, a coisa seria diferente. Cavaco Silva é Presidente da República, não é como McCain, que era um candidato, e Cavaco Silva é economista. E as pessoas gostam ainda, atribuem muito aquela imagem de salvador da pátria, o ex-impoluto, como diria o defensor. Ex-imaculado. O ex-imaculado, é verdade. O ex-impoluto, agora foi exagero meu. Mas o ex-imaculado. E, portanto, de facto, isto podia ter corrido muito mal a Manuel Alegre, e de maneira que Manuel Alegre tentou neutralizar essa possível tentativa de Cavaco Silva. Mas é uma precipitação. Não faz sentido absolutamente nenhum. Mas, é uma precipitação? É apenas mais uma laracha? Não? É mais uma... Não direi laracha, porque é capaz de ser um termo muito agressivo, mas vem na sequência o defensor de Moura pede a demissão do Presidente da República. O que é que isto significa? Pedir a demissão do Presidente da República em campanha eleitoral e ia ser eleito dentro de poucos dias. Depois é o próprio Manuel Alegre que se disponibiliza para
suspender a campanha de modo a que o atual Presidente da República viaje como um caixeiro viajante à procura de chefes de Estado, a quem lhe iria explicar que os juros da dívida soberana são injustos para Portugal. Não faz sentido nenhum. Pronto, e a resposta, Cavaco Silva acho que respondeu também ao mesmo nível, que foi dizendo que não comenta declarações dos adversários, por mais loucos que eles sejam. Portanto, isto... Referindo-se a defensor Moura. Mas aplica-se às demais situações que se encaixarem nesse pedido de demissão. De modo que a campanha... O facto mais relevante foi nos últimos dias da pré-campanha, foi antes do primeiro dia, que foi, de facto, o caso BPN, em que o atual Presidente da República e o Presidente candidato Primeiro, penso que não previu, antes do período de entrar no período da candidatura, não previu que o caso BPN viesse à campanha de forma tão forte e tão violenta como veio. E, como não previu, não se preparou convenientemente para as respostas. É uma campanha negativa, Tomás. É uma campanha negativa. Mas não tenho dúvidas que é uma campanha negativa. Da mesma forma que a utilização do Freeport em campanhas eleitorais legislativas foram também campanhas negativas. E tudo o que se passou durante 2 ou 3 anos à volta do caso Freeport abriu a porta à degradação da vida política e de campanhas eleitorais, porque o BPN é apenas uma sequência de métodos aplicados no passado. A questão do BPP também poderia ser uma tentativa disso mesmo, relacionado com o Manuel Alegre. Sim, também o que há de grave em relação ao BPP é um deputado não lhe ser permitido fazer publicidade. O que há de grave no caso do BPP é Manuel Alegre não encontrar o seu próprio cheque. Isso a mim parece muito mais grave. Um homem que não encontrou o seu próprio cheque. Ele já chegou à conclusão que tinha recebido por transferência bancária. Ele já chegou à conclusão que tinha sido por transferência bancária. É uma coisa perigosa. Não, mas a campanha vai correr com algumas picardias, mas vai correr morna, apesar do tempo chuvoso, vai correr morna e sem grandes... Só se o BPN tiver outros desenvolvimentos. Há aqui um problema fundamental, parece-me, nesta campanha. Mas eu tenho visto alguns comentários e ninguém tem apontado muito para este caminho. É que há uma falta de conteúdo generalizada. Não há política nesta campanha. Seja da parte de Manuel Alegre, que tem o problema de estar entalado entre PS e Bloco de Esquerda. Portanto, imagina, Filipe, o que é acordares de manhã e pensares no que é que eu posso dizer. O que é que eu posso dizer que não desagrada ao principal partido que me apoia, que é o Bloco de Esquerda, não é o PS, e o que é que eu posso dizer que não desagrada ao Governo? Nada. Rigorosamente não é nada. ao Governo. E Cavaco Silva... É aos eleitores do Partido Socialista. Disseste bem, Tomás, peço desculpa. Tens toda a razão. E Cavaco Silva tem exatamente o mesmo problema, mas ao contrário. O que é que eu posso dizer que não demonstra hostilidade para com o Governo, para não deixar a porta aberta, que os outros candidatos me acusem? Não, este senhor quer admitir o Governo, prepara-se para admitir o Governo. Porque Cavaco Silva não tem conteúdos. Não tem conteúdos, não tem uma novidade, não tem um discurso... Cavaco e Manuel Alegre também não. Manuel Alegre, exatamente a mesma coisa. Pelo contrário. Professor Moura, esse então é o candidato mais divertido de todos, porque esse pode dizer tudo o que lhe vier à cabeça no próprio instante. Portanto, é uma maravilha. Mas da parte dos 2 principais candidatos, não há conteúdos, não há uma questão para se discutir. A questão mais importante que se podia discutir é quando é que vão demitir o Governo? Em que caso é que demitem o Governo? Bom, Manuel Alegre, a última coisa que quer é falar sobre o assunto. E Cavaco Silva, a última coisa que quer é falar sobre o assunto. Muito bem. Eu conto com vocês na próxima semana. Muito obrigado pela vossa participação. Hoje ficamos por aqui, mas regressamos amanhã, à mesma hora. Até a final da campanha vai ser assim, na TV24, de segunda à quinta-feira, combate blocos especial, eleições.